Pai, aqui está, Senhor, uma mulher que o Senhor levantou para estar no teu altar, nos ensinando da tua palavra, Senhor. Então, que mais esta noite, ó Pai, não venha sair dela, Pai, da boca dela, nada da carne, mas que tudo venha do teu Espírito, ó Pai. Que o Espírito Santo venha estar ministrando, ó Pai, através da vida dela para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez o pastor pediu para estar trazendo a palavra, que não ia dar para ele vir. Mas vamos abrir a nossa Bíblia. O Gênesis capítulo 45. Então, Gênesis capítulo 45, aqui vai estar falando a história de José. O som tá bom? Tá audível? Tá tranquilo? Fran, se a minha veia estiver estufando, você fala para aumentar o som. Para não forçar a voz. Tá. Amém. Então, aqui no capítulo 45 de Gênesis, vai falar a respeito da história de José. Quando José reencontra os irmãos dele. Então, vamos ler do verso 1 até o verso 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me vendestes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a tua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs sob senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças. Até aqui tá bom. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua palavra. Nessa porção, Pai, nós temos muito ensinamento aqui, Pai. Questão de perdão, questão de reconciliação. Muitas coisas nós podemos encontrar nesse texto. Mas, Pai, que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito venha ministrar o nosso coração. Venha nos ministrar acerca daquilo que o Senhor quer falar, acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é apta para a correção, para nos ensinar, para que nós possamos estar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Assim, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de cada irmão aqui na Tua presença. Assim como o pastor Edmar orou, que não venha ser eu falar, Pai, mas que venha o Senhor falar através da minha vida, Deus. Porque senão de nada adianta estar aqui, Senhor. E no nome de Jesus,
Que a tua igreja, Pai, venha ser edificada através dessa palavra. Que a tua igreja, Pai, venha ser ensinada pela tua palavra, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito esteja ministrando cada coração. E na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda obra do diabo, toda obra das trevas que quer arrebatar o pensamento, arrebatar a compreensão de cada um. Demônio maldito da dispersão, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Declaramos que não temos nada com a tua obra, não temos nada contigo. Por isso, pega tudo que é teu e suma daqui, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, esteja ministrando cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nessa passagem aqui nós temos o momento em que José, ele reencontra os irmãos dele. Se você quiser saber mais sobre a história de José, começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. Depois em casa você lê toda essa parte. Então, por que José está reencontrando os irmãos dele? Vamos trazer o contexto para quem não conhece a história compreender melhor o que está acontecendo. Como nós sabemos, José, ele era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Eu acho que domingo retrasado o pastor ministrou aqui um pouco sobre a vida de José. Que José ele se apaixonou pela Raquel, mas o sogro dele, Labão, deu a filha mais velha. Ele acabou se casando com Lia primeiro. E depois que ele se casou com a Raquel, e assim ele teve 6 filhos com a Lia. Depois a Raquel não conseguia engravidar, ela deu a serva dela, e ele teve 2 filhos com a serva. Depois a Lia não podia mais engravidar, deu a serva, ele teve mais 2 filhos com a serva da Lia. E finalmente, depois de muito tempo, a Raquel consegue engravidar e ele vai ter 2 filhos com a Raquel, que foi o José e o Benjamim. E quando a Raquel vai ter o Benjamim, ela morre no parto. Então, nós vamos ver lá no capítulo 37, que por Jacó ter tido José na sua velhice, ele amava muito José. E José, mesmo ele sendo jovem, nós vamos ver lá no capítulo 37, que ele tinha 17 anos, mesmo ele sendo jovem, ele era uma pessoa muito correta, ele era muito honesto, e os irmãos dele eram muito desonestos. Os irmãos faziam muita maracutaia escondido do pai, e ele via e contava tudo para o pai, o que os irmãos faziam no campo, e com isso os irmãos ficavam com muita raiva dele. E depois, lá no capítulo 37, vai deixar bem claro que Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos. E os outros irmãos, vendo isso, ficavam com mais raiva ainda de José. A vontade deles era acabar com a raça de José. E tanto é que isso vai acontecer mais tarde. E nós vamos ver que numa noite, José teve um sonho. Ele era o menor da casa dele e os irmãos dele eram bem mais velhos que ele. Como ele demorou muito para nascer, o irmão dele era 20, 30 anos mais velho que ele. E geralmente o caçulinha sempre é o mais paparicadinho da casa, né? E isso deixava os irmãos de José muito invejoso, irritado, nervoso com aquele menino. E nesse dia ele teve um sonho. Ele sonhou que toda a casa dele se prostrava diante dele. Isso deixou os irmãos dele muito nervosos. Que história é essa? Você vai reinar sobre nós agora? E isso deixou os irmãos dele muito furiosos. E o que aconteceu? Um belo dia ele foi levar o café para os irmãos dele que estavam no campo, cuidando dos gados. E foi muito longe, ele andou muito até encontrar os irmãos deles. E lá eles tomando café e tal, e os irmãos deles tiveram a brilhante ideia de acabar com a raça de José ali. Vamos matar esse menino aqui, pelo menos ele vai parar de ser arrogante e vai parar de perturbar a vida da gente. E assim eles tiveram a brilhante ideia. Primeiramente jogaram José num poço, e Judá, o filho mais velho, já queria matar ele. Mas enquanto isso ele ficou lá. Nesse intervalo de tempo, estava passando os mercadores egípcios.
Aí Judá pensou, bom, vamos juntar o útil ao agradável, ao invés de matar ele por nada, vamos vender ele, pelo menos a gente acaba, mata duas, né, mata uma cobra com 2 cajadadas. Isso, 2 cobras com a cajadada só. E foi o que ele fez. Vendeu José, ficou com o dinheiro e se livrou do irmão. E para explicar para o pai, porque o pai amava demais aquele filho. O Jacó amava demais aquele menino, porque a Raquel era o amor da vida dele. A Raquel morreu e ficou o menino, ele e Benjamim. E daí, o que nós vamos falar para o nosso pai agora? Pegaram a capa de José, mataram um animal, lambuzaram a roupa dele de sangue. Olha, a gente chega lá, fala para o nosso pai que o menino foi morto, um animal comeu ele. Quando chegaram em casa e deu a notícia para Jacó, simplesmente o homem ele desabou. Porque imagina, o filho amado dele já tinha perdido a esposa, agora perde o filho. Então ali a vida de Jacó acabou, a vida de Israel acabou. Então Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E assim o tempo se passou. Imagina como é que não ficou a vida de Jacó, ele nunca mais foi o mesmo. Quem conhece pessoa que já perdeu o filho, sabe como que Jacó ficou. E nisso passou o tempo. Agora, depois, passado 20 anos, aqui do capítulo 37 para o capítulo 45, já se passou mais de 20 anos. E esses irmãos que jamais imaginavam que um dia eles poderiam reencontrar o irmão novamente. E nesse tempo, houve um período de grande fome sobre a terra. José estava lá no Egito, e lembrar que durante a adolescência de José, então Deus se revelou para ele. Então ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele foi para o Egito, lugar de pecado, Egito, lugar de perdição, lugar de idolatria. Ele sendo um jovem, eu mesmo, quando eu li a história pela primeira vez, que eu não conhecia o desfecho, eu não conhecia quem era o nosso Deus, o que eu pensei? Ai, pronto, agora acabou o sonho de Deus para a vida dele. Então, quando a gente vê isso acontecer, a primeira coisa que passa para a nossa cabeça, pronto, e agora? O que vai ser da vida dele, né? Imagina ele, um rapaz, 17 anos, longe de casa, muito longe de casa, sem nenhuma perspectiva de vida, porque ele foi vendido como escravo. Que sonho que um escravo tem? Que perspectiva de vida que um escravo tem? E lá estava José no Egito. Ele foi trabalhar na casa de Faraó. A mulher do Potifar, ele deveria ser um rapaz muito bonito. A mulher do Potifar ficou encantada com ele, tentou agarrá-lo à força. Ele fugiu. Depois ela inventou uma história, por causa da mentira dela, ele foi parar na cadeia. Ela falou que ele tentou agarrá-la e por isso ele foi para a prisão. Lá na prisão, o copeiro do rei estava preso. O copeiro e o padeiro do rei estavam presos, eles tiveram um sonho, Deus deu a revelação do sonho para José. E assim, por causa da revelação, aqueles homens saíram da prisão e não se lembraram de José. Aí um belo dia, o faraó tem um sonho, nenhum dos adivinhos dele conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Nisso o padeiro, olha, lá na prisão tem um cara que um dia eu sonhei e ele interpretou meu sonho. Aí o faraó falou assim, então chama esse cara. E nisso chamaram José. José veio para a presença do faraó contou o sonho para ele. E o sonho era 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras comiam as vacas gordas e ele não entendeu. Aí Deus deu a revelação do sonho para José. E José falou para o faraó, olha, faraó, é o seguinte, Deus está dizendo que vai haver 7 anos de muita fartura e logo em seguida 7 anos de muita fome sobre a terra. A terra não vai produzir nada.
Aí ele deu a ideia para o faraó. Então, o que o senhor faz? Arrume um homem bom, um homem inteligente, um homem que entenda das coisas, um cara muito inteligente, para administrar para o senhor a colheita. Porque vocês vão colher muito, vai ter muita fartura. Então, vamos construir celeiros para armazenar tudo que a terra produzir. E assim o faraó escolheu o cara, né? O cara foi José. E a partir de então, José passou a se tornar o segundo homem mais importante do Egito. E lembrar que naquela época, o Egito era a nação mais poderosa da terra. O Egito era a potência mundial da terra, da época. E assim, José se tornou o segundo homem depois de Faraó. Tudo ele administrava para Faraó. Ele administrava tudo. E assim, tiveram os 7 anos de produtividade, foram armazenando. Aí começou o ano de seca sobre a terra. E o ano de seca, em toda a terra daquela época tinha seca. E apenas o Egito tinha comida. Então, naquela época, o Egito foi o celeiro do mundo. E ali todas as nações iam para o Egito comprar comida. Todas as nações iam para o Egito. E chegou um belo dia que lá na casa dos pais de José, a comida acabou. A comida acabou e o pai falou, vai lá no Egito buscar comida para nós. Quando eles foram para o Egito buscar comida, quem administrava tudo era José. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Em primeiro lugar, ele era o homem mais importante ali. Quando que os irmãos dele iam imaginar que talvez o irmão deles poderia estar naquela posição? Nunca. José reconheceu porque quando José foi vendido, ele ainda era garotão. E os irmãos já eram velhos, então os irmãos não mudaram a aparência. Mas José já tinha passado mais de 20 anos, ele deveria estar com seus 34, 37 anos por aí. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. E aí o que ele vai fazer? Ele vê os irmãos, nós vamos ver no texto que ele fica muito atônito assim, porque jamais ele imaginou reencontrar os irmãos novamente. E assim os irmãos vão lá, só que ele vê que está faltando o irmão mais novo. O pai manda a todos, mas o Benjamim, que era o irmão dele, ficou em casa. Como José já na cabeça do pai, José estava morto, então o pai não queria perder Benjamim. Então só foram os mais velhos, Benjamim ficou com o pai. E nisso, o que vai acontecer? José ele vai armar coisas para tentar pegar os irmãos deles, porque os irmãos não sabem. E nesse intervalo, ele vai testar os irmãos. Aí ele vai conversar com os irmãos, pergunta se eles têm mais irmão e coisa e tal. Aí o irmão fala, nós temos mais um que ficou em casa e tal. E aí ele vai fazer de um jeito que os irmãos falam, vocês só vão voltar aqui se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. Quando eles chegam em casa e contam para o pai, Jacó fala, mas o que vocês tinham que falar que vocês tinham outro irmão? Por que vocês tinham que abrir essa boca? Pai, a gente não sabia que ele ia pedir para levar depois. Eu sei que para eles comprar comida novamente, eles tiveram que levar o Benjamim. E quando chega lá, quando José vê o Benjamim, porque os outros eram todos meio irmão dele. E Benjamim não, Benjamim também era filho da mãe dele. E imagina, mais de 20 anos sem ver o irmão querido dele. Quando ele viu, aqui na Bíblia tem várias passagens que ele sai e vai lá para um canto chorar. Ele vai chorar, se recompõe e volta novamente na presença dos irmãos dele. Então tudo isso José passou naquele momento. E ele sendo o homem mais importante, um homem de autoridade, ele não poderia demonstrar na frente dos servos dele toda essa fragilidade. Porque ele era um homem de autoridade, ali ele tinha segurança, ele tinha assessor, ele tinha pessoas que andavam com ele não andava sozinho. Aí de repente, José, para ele se revelar para os irmãos dele, ele precisava ver se os irmãos dele tinham mudado. Aí ele vai fazer vários testes com os irmãos dele. Por exemplo, ele vai fazer um teste, ele coloca Benjamim numa situação de falar assim, de Benjamim ser morto, que é o irmão dele mais novo.
para ver qual seria a reação dos irmãos. E Judá, que vendeu ele para os egípcios, pelo amor de Deus, não mata meu irmão, me mata no lugar dele. Eu não posso aparecer diante do meu pai sem o meu irmão. Aí ele viu que o irmão dele mudou, porque se fosse no outro tempo, o irmão ia falar, mata logo que nós temos que ir embora. Então ele viu que o irmão mudou. E foi outras situações, na hora de servir Benjamim, eles colocavam bem mais para o Benjamim do que para os outros. Então ele queria ver se não tinha inveja no coração dos irmãos. E os irmãos agiram com naturalidade. Então ele foi percebendo que os irmãos dele tinham mudado. Ele foi percebendo. Por isso que aqui no capítulo 45, ele vai se revelar para os irmãos dele. Aqui ele vai fazer um almoço, ele fala para os empregados dele levar os rapazes para comer na casa dele. E tem uma parte aqui que o Judá fica morrendo de medo. Ele fala, gente, eu acho que ele vai levar para a casa dele para ele matar a gente. Nós estamos pagando tudo que nós fizemos para o nosso irmão. Então o coraçãozinho dele estava assim, apertado. Aí, quando José se revela para eles, então aqui eles ficaram aterrorizados. O que não passou na cabeça desses rapazes? Gente, quando ele não era ninguém, nós acabamos com a raça dele. E agora que ele tem poder, nós vamos morrer. Nós estamos tudo mortos agora. Imagina ficar morrendo de medo. Ai, mas glória a Deus, o que Deus tinha ministrado no coração de José? Que não foi por acaso que eles tinham vendido ele. Que tudo já era plano de Deus. Tudo já era plano de Deus. Então, o que esse texto mostra para nós? Aquilo que para nós, às vezes, é uma desgraça, é Deus preparando um terreno para ele trabalhar. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, e a gente fica, meu Deus, por que isso, por que isso, por que isso? Aí nós vamos entender que Deus está no controle de tudo. Se Deus está permitindo que nós passemos por isso, é sinal que Ele tem algo grande lá na frente. E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia, nós vemos isso no testemunho de várias pessoas, porque sempre nós temos que entender que Deus está no controle. Aquilo que aos nossos olhos foi uma desgraça na vida de José, foi a maior bênção para o povo de Israel. Foi ali que eles tiveram o livramento. Porque se não fosse Deus ter enviado José à frente, o faraó não teria tido aquele sonho, o Egito não teria fartura e todos morreriam de fome. Mas Deus já tinha dado a palavra dele para Abraão, que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Então tudo já era plano, tudo já era propósito de Deus. Então vamos ter isso no nosso coração. Se nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, por uma prova terrível, Deus está no controle. Deus, Ele não perdeu o controle. Para tudo Ele tem um propósito. Assim como o que nós pensávamos que era uma desgraça na vida de José, foi bênção para o povo. Veja bem o que ele fala. Deus me enviou adiante de vós. Gente, não fica com medo. Não foi culpa de vocês. Tudo isso já era plano de Deus. Tudo já era plano de Deus, quando ele se revelou para os irmãos. Porque eu imagino que quando ele falou, eu sou José, os irmãos, pronto. Antes era só o Benjamim que ia morrer, agora todos nós estamos fritos. Vai morrer todo mundo aqui agora. Mas ele falou, gente, não fica com medo. Não foi à toa que vocês me venderam. Deus me mandou à frente. Veja bem que Deus já foi lá preparando tudo. Porque se não fosse José estar na posição que ele estava agora, o povo dele não teria o privilégio que eles iam ter depois. Porque tudo era para Deus cumprir o propósito dele. Assim como José foi para o Egito, ele era um rapaz jovem, 18 anos, imagina, se fosse um jovem de agora, estou longe do meu pai, estava na terra do pecado, lá as pessoas faziam o que bem queria, vivia da maneira que bem queria, estou longe do meu pai, posso fazer aquilo que eu bem querer.
Pelo contrário, José guardou aquela palavra que Deus tinha para ele. José guardou porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele e ele não podia viver uma vida de qualquer jeito. Então José, mesmo estando vivendo no meio do pecado, ele teve uma vida de propósito com Deus. Tanto é que Deus foi exaltando, exaltando. Deus exaltou ele na prisão. Depois Deus exaltou ele no Egito. E ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo na época. Uma pessoa que era um ninguém, que estava lá na prisão, um escravo. Mas Deus tinha uma promessa para ele e ele foi fiel àquela promessa de Deus. Isso é muito importante. E assim Deus foi colocando ele numa posição de autoridade, numa posição de honra, numa posição de poder dentro do Egito. Na posição de poder. E assim, então ele fala para os irmãos, não fique com medo. Deus me enviou à frente para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vós. Porque já passaram 2 anos de fome e vai ter ainda mais 5 anos de fome. Então os irmãos de José não sabiam do sonho do faraó. Mas José sabia, por causa do sonho, que ainda teria mais 5 anos de fome sobre a terra. E uma coisa interessante que o Senhor ministrou no meu coração, o segredo. Então, Deus tem um propósito. Assim como o pastor falou no culto do domingo, ele ministra propósito. E quanto mais nós conhecemos da palavra do Senhor, mais nós vamos entender o propósito. E por que José entendeu o propósito? Porque ele conhecia a promessa. Porque ele tinha a promessa de Deus no coração dele. Se ele não tivesse a promessa de Deus, ele teria vivido uma vida de qualquer jeito. Mas ele guardou aquela promessa que Deus tinha dado para Abraão. Ele sabia da promessa. Abraão era o avô dele. E ele sabia que por meio deles ele seria uma grande descendência. Mas para isso, ele precisava andar na presença de Deus e ser perfeito. Ele precisava andar na presença, porque para nós vivermos o propósito de Deus, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, andar na presença de Deus e ser perfeito. Não tem um plano B, não tem como a gente viver de qualquer jeito. E aqui o segredo que José passa para eles: estarás perto de mim. Então ele vai falar, olha, vocês voltam para casa, traz o meu pai, fala que eu estou muito bem, fala que eu estou numa posição de autoridade aqui no Egito, traz o meu pai para cá. E o próprio faraó que fala, vocês vão habitar na terra de Gósen. E essa terra de Gósen diz que era uma terra muito produtiva, que tinha à beira do rio Nilo. Eu não sei se vocês lembram quando estudamos história, o Egito é uma dádiva do Nilo, porque toda vez que chovia muito, a enchente subia, irrigava a terra e a terra produzia bastante. Então eles foram morar na terra de Gósen. Aí o povo de Israel veio para o Egito. Você vai ver que eles desceram em 66 pessoas, e assim eles vão voltar com Moisés, com mais de 2 milhões de pessoas, para ver a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. E aqui José fala, habitarás na terra de Gósen, no verso 10, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, o teu rebanho, o teu gado, tudo quanto tens. Aí eu te sustentarei, porque haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças. Veja bem, não te empobreças. Então o segredo aqui, o que foi? Habitar perto de José. Habitar perto de José para eles terem um sustento, para eles não empobrecerem, para eles não morrerem de fome. E nós temos que saber também que todo personagem do Antigo Testamento é uma tipologia de Jesus. Por exemplo, e José é um deles. Os teólogos dizem que José não errou em nada, ele foi top, ele foi perfeito na vida dele. Então José aqui ele é uma tipologia de Jesus.
Então, o que Deus tem para nós? Deus tem usado a vida do pastor para ministrar sobre propósito, sobre prosperidade, sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas para nós vivermos o plano, para nós vivermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor. E o que é estar perto do Senhor? Não é apenas a gente vir na igreja, a gente estar aqui todo tempo. Estar perto do Senhor é estar com o Senhor em todo tempo. Em todo o nosso trabalho, na nossa vida diária, nos esforçando em tudo para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque nós não podemos esquecer que Deus vê todas as coisas. E muitas vezes, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia, nós podemos retardar a bênção de Deus na nossa vida. Nós podemos retardar. Veja bem, Deus falou para Abraão. Abraão estava com 75 anos quando Deus deu a promessa para ele. Aí ele achou que estava demorando muito, a Sara foi e arrumou Agar para Abraão e tiveram um filho. Ou seja, por causa desse jeitinho que eles foram dar para a bênção de Deus, foi demorar 25 anos para eles terem um Isaac. Nós vamos ver ali também, Números capítulo 13, quando eles chegam próximo da terra prometida, que Moisés envia os espias. Ali eles faziam 2 anos que eles tinham saído do Egito. Vão lá espiar a terra. E aqueles 10 homens voltam com um relatório negativo. Moisés, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nós somos formiguinha perto daquele povo. Não. Aquele povo, aquela cidade tem uma muralha muito fortificada. Nós jamais vamos conseguir destruir aquela muralha. Não, Moisés, esquece. Arruma um outro plano porque esse não vai dar. E Josué, não, gente, vamos lá, nós vamos conseguir. E aqueles 10 homens contaminaram o coração de todo o povo, e assim o povo não creu, desobedeceram, e por causa daquilo, o povo ficou 40 anos rodando naquele deserto, até toda aquela geração incrédula morrer, para depois a nova geração entrar na terra prometida. Então nós temos que entender, Deus ele tem promessa para a nossa vida, mas para essa promessa, para esse propósito acontecer, nós precisamos estar próximo dele. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque depois, o que a gente já viu muito? Falaram para mim aquela palavra, mas não aconteceu não. Aquilo não é de Deus, não. Imagina, aquele cara falou aquilo lá, eu estou até aqui agora e nada. Nós temos que entender o seguinte, Deus, ele é fiel. Deus, ele vela para a palavra dele se cumprir. Mas também tem a contrapartida, que é o nosso posicionamento, aquilo que nós estamos fazendo. Então, tudo que nós temos de Deus já está aqui. Agora, para nós tomarmos posse do que está aqui, vai depender do nosso posicionamento, de nós estarmos perto do Senhor. E esse estar perto do Senhor não é servindo a Deus meia boca, é nos esforçando para fazer em tudo a vontade de Deus. Porque olha o que José fala, estejam perto de mim, vocês, todas as suas posses e todo o teu gado, aí eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Então, quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós estamos nos esforçando em tudo para fazer a vontade de Deus, nós vamos viver a promessa do Senhor para a nossa vida. Nós vamos viver as promessas que Deus tem. Aqui na Bíblia, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, eu nunca contei, mas eles falam que tem mais de 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. Tem mais de 8.000 promessas. Não temas, diz que tem 366 vezes a palavra não temas. Ou seja, uma para cada dia. Se nós estivermos em tudo fazendo a vontade de Deus, se nós estivermos nos esforçando para andar em santidade de vida, porque a ordem para Abraão foi,
anda na minha presença e seja perfeito. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Então, a mesma palavra que foi para Moisés, para nós, Jesus não quebrou o galho. A palavra é a mesma. Anda na minha presença e seja perfeito. Então, se nós estivermos nos esforçando em tudo para fazer a vontade de Deus, se nós estivermos nos esforçando para viver na presença de Deus, para ser perfeito, quando a gente fala assim, não quer dizer que a gente é perfeito. Quem dera nós fôssemos perfeitos. A Bíblia fala, que Jesus fala, vocês são maus, mas nós temos que nos reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa falha, reconhecer quando nós pecamos, falar, Senhor, me perdoa. E todo dia estar se consertando com Deus. Percebeu que pisou na bola? Se conserta com Deus. Percebeu que errou? Conserta com Deus. E assim nós estamos todos os dias nos aproximando de Deus, nos voltando para o Senhor, nós estaremos perto do Senhor e assim Ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar. E mais do que nunca, cada dia que passa, nós não podemos esquecer que nós estamos nos aproximando do tempo do fim. Jesus fala de um período terrível que está para acontecer. Jesus fala lá em Marcos que vai acontecer coisa tão terrível que o homem vai desmaiar de horror. Vocês já pararam para pensar o que pode ser uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar. Cada dia que passa, a gente vê uma coisa mais cabeluda do que a outra. Aí você fala, meu Deus, o que vai acontecer ainda? E Jesus fala que vai acontecer coisa que o homem vai desmaiar de horror. Mas se nós estivermos perto dele, ele vai nos sustentar, ele vai nos guardar, ele vai nos prover. Porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Só que para desfrutar da bênção do Senhor, nós precisamos estar perto de Deus. Próximo, grudadinho ali com Ele, nos esforçando para fazer em tudo, porque assim nós vamos desfrutar de tudo que Jesus tem preparado para nós. E Jesus fala que virão tempos difíceis, virão tempos terríveis. Jesus fala lá em Mateus 24 do período do princípio das dores, que vai ser antes do arrebatamento, coisas terríveis, fome, guerra, terremoto, peste. Então, tudo de ruim que a gente possa imaginar, vai acontecer um pouquinho pior. Mas o que Jesus fala lá em Apocalipse 3:10? Assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei do grande e terrível dia que está para vir sobre o mundo inteiro. Então, o segredo é estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor, nos esforçando em tudo para fazer a vontade de Deus, buscando o Senhor enquanto é tempo, nos esforçando em tudo para fazer a vontade de Deus e lembrando em todo tempo que Jesus vai voltar e Ele vai buscar uma noiva santa, uma noiva que todos os dias lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. E nós somos essa noiva de Cristo. Nós temos que estar todos os dias preparando para fazer parte do grupinho da noiva que tem azeite de sobra na lamparina. Para não sermos pegos de surpresa. E para nós não sermos pegos de surpresa, o segredo é estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor, nos esforçando para em tudo fazer a vontade de Deus. E o legal é que nós sabemos, nós temos a Bíblia, então... A Bíblia fala em Amós 3:9 que Ele não faz nada sem revelar aos teus servos profetas. Então, tudo está aqui revelado na Bíblia. Então, nada vai ser surpresa para nós. Essas catástrofes, essas guerras, essas tragédias que têm acontecido, é apenas o princípio. Coisas muito piores vão acontecer. Eu sempre, há 20 e poucos anos atrás, quando eu me converti, então, nós fizemos um estudo sobre o Apocalipse, nós falávamos da volta de Jesus e tal. Só que eu imaginava que quando Jesus fosse voltar, a gente já ia estar morto, não ia passar por tudo. Aí a gente vê agora esse princípio das dores, eu falo, meu Deus, nunca imaginei que eu fosse estar aqui para ver. Aí a gente fica assustado, porque a gente sabe que vai. Assustado por um lado, mas feliz por outro, por ver a promessa do Senhor se cumprir. Então eu falo, meu Deus, nunca imaginei que eu fosse estar aqui para ver. Mas infelizmente nós estamos aqui
E nós temos que cada dia mais estar perto do Senhor, sabendo que perto está o dia do Senhor. Jesus vai voltar, não sabemos quando, mas a qualquer momento Ele pode voltar. E nós temos que estar perto dEle. E também nós não podemos ter aqui os dois lados. Não podemos fazer assim, Jesus vai voltar, não vou fazer mais nada, né? Porque Ele vai voltar mesmo, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para quê? Mas nós não sabemos quando. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se a gente for analisar, o tempo do fim começou lá quando Jesus veio. Lembra lá em Hebreus capítulo 1? Antigamente Deus nos falou por meio dos profetas. Mas nos tempos do fim Ele nos falou por meio do seu Filho. Então o fim já começou lá em Jesus. Porque o tempo de Deus, o kairós de Deus não é o nosso kairós. Deus não está preso a tempo. Nós estamos presos nesse tempo cronológico. Mas Deus Ele não está preso nesse tempo. A contagem de Deus não é a nossa, assim como a matemática de Deus não é a nossa. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos que nós temos que estar próximo do Senhor. O que cabe a nós é nos preparar, buscar o Senhor todos os dias, nos esforçar para estarmos cheios do Espírito Santo, todos os dias estar confessando nosso pecado, nos arrependendo, voltando para o Senhor, nos esforçando para viver uma vida que agrada a Deus, nos esforçando para viver em santidade de vida, porque dessa maneira nós vamos viver o plano, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Caso contrário, nós só vamos protelar. Tem pessoa que às vezes morre e não vive o propósito de Deus. O erro foi de Deus? A culpa foi de Deus? Deus, Ele vela para a palavra dEle se cumprir. Deus, Ele é fiel para a palavra se cumprir. Se não aconteceu, a culpa não foi de Deus. A culpa foi da pessoa. Então, cabe a nós. E quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos sendo impelidos pelo Espírito Santo a estar nos esforçando para fazer mais e mais a vontade do Senhor. Para que assim nós possamos viver. Então não adianta nada o pastor vir aqui, pregar, falar de propósito, falar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, e a gente não fazer nada. Então todos os dias, nós como igreja, nos esforçar para estarmos perto do Senhor, buscando o Senhor de todo o nosso coração, para que assim nós possamos viver a promessa que Deus tem preparado para nós. Para que assim nós possamos viver tudo que Deus tem preparado para nós. E se nós estivermos firmes, nós temos que entender que nós não vamos ter falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Pode vir a crise que vier, pode vir a luta que vier, mas o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, uma vida de vitória, desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz, o segredo é estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração, para que assim nós possamos comer o melhor dessa terra, que é o que Ele tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Que Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele vela para a palavra dEle se cumprir. E a palavra do Senhor para nós está perto do Senhor. Está perto do Senhor. Eu não sei o grau que você está de Deus, o quanto você está longe ou o quanto você está perto. Esse longe e perto é o quanto você tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor. É o quanto você tem se esforçado para andar na presença do Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Se você não está sendo perfeito, essa é a noite. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sei tudo que a Tua palavra tem falado. Eu sei tudo que a Tua palavra manda eu fazer, mas eu não estou fazendo. Eu estou muito aquém da Tua vontade. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero padecer. Eu quero comer, eu quero desfrutar e eu quero viver o Teu propósito para a minha vida. Mas eu estou longe. Por isso, nessa noite, Pai, eu abro o meu coração. Eu peço perdão, que o Teu Santo Espírito me ajuda a estar voltando para a Tua presença. Porque muitas vezes a pessoa está de corpo presente, mas o coração está longe. Assim como o Senhor fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Então essa é a noite que o Senhor nos convida para estarmos nos aproximando dEle. Aquele que sabe, porque cada um conhece aquilo que tem feito. Cada um sabe aonde está. Numa escala de 0 a 10. Cada um sabe o quanto está perto de Deus ou o quanto está longe. E nessa noite o Espírito Santo ministra no nosso coração. Esteja perto de mim. Se aproxime de mim. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então abra o teu coração. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse o teu pecado. Se você já está próximo, Senhor, eu quero estar mais próximo ainda. Senhor, eu quero estar mais próximo ainda. Coloca fome e sede da tua presença no meu coração. Coloca fome e sede da tua unção no meu coração. Eu quero ser aquela noiva que está com a lamparina transbordando de azeite, Senhor. Eu quero ser aquela noiva que anda na tua presença. Aquela noiva que é perfeita, Pai, que faz em tudo a tua vontade. Essa é a noite, meu irmão. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração, porque o Senhor está ouvindo. Não é com o homem que você está falando, mas é Deus que está te ouvindo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E essa é a noite de reconciliação. Essa é a noite que o Senhor quer nos abençoar. Porque o Senhor quer nos abençoar, mesmo que você esteja passando por luta, mesmo que você esteja muito longe daquilo que você tem desejado para o teu coração. É plano do Senhor. Deus está te preparando para algo grande. Deus está te moldando para que você possa ser um homem, ser uma mulher segundo o coração de Deus. Só saiba de uma coisa, não importa onde você está, Deus está no controle. Deus está no controle. Não importa que você esteja se sentindo lá no fundo daquele poço como José ficou. Deus está no controle. Não importa que você esteja numa prisão como José ficou por mais de 3 anos. Deus está no controle. Deus está te moldando. Independente da situação, independente do problema. O segredo é não murmurar. O segredo é em tudo dar graças. O segredo é em tudo dar graças, porque Deus ele tem o melhor para nós. Mesmo que nós não estejamos vivendo aquilo que a gente gostaria no momento, mas Deus ele tem o melhor. Basta que nós nos aproximemos dele. Basta que nós nos acheguemos a ele. E quanto mais nós nos chegamos, mais ele se achega a nós. Mais ele se achega a nós. E essa é a tua noite. Essa é a tua chance. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Oh, ramassou de andarabás, oreharialabás. Ei, ramassou de andarabaixou. Ereharialamás. Abra o teu coração, querido. Abra o teu coração. Se você já está cheio, deixa o Espírito Santo te encher mais. Oreharialamás. Oh, Jesus. Minha salvação. É Deus, que eu daria ao Senhor, que eu daria ao Senhor, pela minha salvação. Não tendo nada que oferecer, eu dou meu coração. Tendo nada que oferecer, eu dou meu coração. Que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor, pela minha salvação. Que eu daria ao Senhor, que eu daria ao Senhor, pela minha salvação. Não tendo nada o que oferecer, eu dou meu
canto.